Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, eu sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios, nesta edição com a participação especial aí da equipe da Mosaic, né? Então, o tema, a gente vai falar um pouquinho do uso de suplementos minerais na bovinocultura, né, de corte de leite, e também trazendo aí sempre informações sobre o mercado. Pedro, estou aqui hoje com o Pedro Costa, com o Márcio Sartori. O Márcio e o Pedro, eles são médicos veterinários e gerentes de conta da Mosaic Fertilizantes, né? Então, vou passar rapidamente, Pedro, para você fazer a sua apresentação, e o Márcio também se apresentar antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? E antes de mais nada, agradecer aí a Mosaic por essa parceria de anos, né? E a oportunidade de hoje a gente trazer também esse tema tão importante que é a suplementação mineral de bovinos, né? Então, passo para você, Pedro, fazer a sua apresentação, e depois o Márcio também, na sequência, se apresenta para a gente dar início ao debate e às discussões. Muito bom, muito bom. Boa noite a todos, né? Um prazer estar conversando com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Então, como o Rafael falou, sou médico veterinário, entrei no mundo do fosfato, né, no foscálcio, em 2006, então tem 14 anos aí de estrada. Antes disso, eu estava do outro lado da porteira, né? Estava do outro lado do balcão, dentro da porteira. Eu trabalhei como veterinário em fazenda, no estado de São Paulo. Depois, em 2006, então, eu entrei na companhia, fazendo gerência da região sul, depois grandes contas, andei um pouco pelo Brasil aí. E em 2018, então, eu sou responsável pelas contas do leste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e as exportações do fosfato da agricultura animal da Mosaic. Márcio. Boa noite a todos. Eu sou médico veterinário, assim como Pedro Costa. Também tenho experiência aí no meio do fosfato. Eu entrei na companhia, na Mosaic, atuando com o foscálcio, no atendimento às indústrias de nutrição animal, em 2016. E antes da Mosaic, eu já vivi o dia a dia de fazendas, né? Tenho 12 anos de experiência aí no mercado de suplementos minerais. Com isso, a gente está aqui para compartilhar um pouco do que a gente vê, dos pontos de oportunidade, e falar um pouquinho mais sobre a Mosaic e como a Mosaic pode ajudar. Bom, Pedro, obrigado, Márcio. Lembrando, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, né? Essa transmissão está sendo feita através do YouTube da Scott Consultoria e também através do Instagram da Mosaic Fertilizantes. Então, fica aí a oportunidade para vocês fazerem as perguntas ao longo do nosso programa, né? Lembrando, esse programa deve ter uma duração de aproximadamente 45 minutos, né? E vamos dar início agora às perguntas, né? O Pedro, eu vou começar com você, já temos aqui algumas perguntas chegando, né? E, na realidade, ele pede a sua consideração com relação a essa afirmação, né? Então, a afirmação a suplementação mineral dos bovinos deve ser um processo contínuo e não apenas utilizar essa tecnologia nos momentos de fase de alta do mercado. Você concorda com isso? Eu queria seus comentários a respeito dessa afirmação aí sobre a importância da suplementação mineral e do seu uso contínuo, né? Processo contínuo. Perfeito. Ótima pergunta para iniciarmos, então, esse bate-papo. Agradeço a pessoa aí que fez a pergunta. E sim, é um processo contínuo, desde o início da criação da vaca, né, passando pelo terneiro, pelo bezerro, e não só se utilizar a suplementação, né, Rafael, como tu mesmo mencionou, neste momento que nós estamos com uma alta valorização do produto, da arroba do boi, do quilo do boi. Então, eu costumo sempre conversar com os nossos clientes e com os nossos parceiros de negócio que a suplementação ela é uma ferramenta que deve ser utilizada sempre de forma contínua. Ela é uma sem interrupção. Não adianta tu fazer. Vou usar um exemplo: o carro na banguela, né? Enxerguei uma descida, vou economizar combustível, larguei o carro na banguela. Quando está na subida, vai precisar do quê? Vai precisar de uma aceleração.
combustível que tu economizou na descida, tu vai precisar ou a mesma coisa ou o dobro para te retornar a velocidade. E na suplementação é a mesma coisa. Antes, como o período de observação em bovinos, que é o nosso tema agora, ele tem uma média de 33 a 36 meses para se encerrar o ciclo, desde que a vaca concebe a cria, até essa cria desmamar, até esse animal ir para o abate ou para uma nova reprodução. Então, esse período é muito longo. E nesse meio tempo, pode haver uma desvalorização dessa arroba, onde o pecuarista retira o pé do acelerador e para de suplementar. Ou para de suplementar corretamente. Ele não faz uma boa escolha do tipo de suplemento mineral para aquela época do ano, para aquele tipo de categoria animal, em função de que não está sendo tão vantajoso suplementar. E aí a gente entra num chamado, um custo ou investimento, né? A suplementação. A suplementação sempre vai ser investimento, porque tu vai estar ofertando aos animais a suplementação, ou suprindo aquilo que o pasto não consegue fornecer aos animais diariamente. Então, e essa suplementação é diária. Todos os dias, faça sol, faça chuva, e se tivermos uma boa ou não momento econômico para aquela atividade. Tá certo, Pedro, obrigado pela resposta, né? Márcio, antes de eu fazer para você a pergunta, né, que tem a ver aí um pouquinho também com o que a gente tem visto no mercado do boi gordo, no mercado de reposição, né? Estão perguntando aqui como está a situação hoje do boi gordo. E a próxima pergunta eu já faço aí um link com essa questão do mercado hoje, né? Então, só destacando, né? Hoje, no fechamento, terça-feira, dia 1º de setembro, os preços da arroba do boi gordo subiram em 28 das 32 praças pecuárias, né? Então, a gente tem um cenário aí de preços se valorizando em alta desde de julho, né? E as altas mais fortes que a gente viu. São Paulo, hoje, a referência R$240 por arroba, o negócio até acima disso, né? Então, mostrando esse cenário de preços firmes em função da oferta mais restrita, né? Alguns atrasos aí, uma redução de volume, principalmente no primeiro giro do confinamento. A virada do mês ajuda em termos de demanda aqui no mercado interno, e as exportações, como a gente viu aí, né? Crescendo 15,2% de janeiro a julho, e agora em agosto a média diária subindo 26,6%. Então o mercado em alta. E aí, Márcio, já pegando o gancho fazendo a próxima pergunta, né? Quando a gente pensa no investimento aí, como o Pedro colocou, o investimento do suplemento mineral, como está essa relação hoje com o mercado do boi gordo, né? E até eu vou colocar o número aqui para a gente discutir em cima, né? Pegando aí agosto, setembro, né? O início agora do mês, em relação a setembro do ano passado, o boi gordo subiu aí de 43% a 60,5%, a depender da praça, né? E o mercado de reposição, na hora que a gente pega uma média aí do bezerro, boi magro, garrote, machos e fêmeas, a gente tem uma valorização 55%, né? E a gente até comentou em alguns artigos e outras oportunidades aqui nesse canal dessa relação de troca mais favorável, né? Então eu queria ouvir de você, Márcio, como é que tá? Você avalia hoje essa relação investimento em suplementos minerais versus aí o mercado do boi gordo, o mercado de reposição, as valorizações que nós tivemos? Não, ótima colocação, Rafael. Eu acho que essa valorização da arroba e do bezerro, ela vem de encontro com a necessidade de nós mantermos esse processo aí contínuo, igual o Pedro comentou. Porque hoje, o boi que está morrendo hoje, o animal, vamos dizer, de idade apta para a vaca, pega premiações de mercado, até 36 meses. Então, esse animal passou uma ou duas secas aí, pelo menos, dentro da propriedade. Se esse animal foi maltratado, vamos dizer assim, ele não chega hoje, você não tem condição de aproveitar essa oportunidade, né? Um outro fato com relação aqui à valorização dos animais, a família tem propriedade, todo mundo, os clientes antigamente também batiam muito na questão custo na suplementação. A gente não trata como um custo, trata como investimento, e hoje, a hora que você pegar um animal, vamos dizer, de 20 arrobas indo para o abate, a participação dentro daquele custo, nos 3 anos que ele teve, é muito inferior do que ele teve com relação ao animal que morreu o ano passado. É o que você falou, a arroba subiu 55%, e o custo de suplemento, na prática, se manteve. O que isso permite?
não só a melhora da margem, embora o impacto é menor, nós estamos falando aí impactos em suplementações na casa de 5 a 6% do custo de um animal, de final de um animal, mas também dá a oportunidade do cliente traçar uma estratégia diferente para encarar os períodos, né, dentro de uma propriedade. Nós sabemos, o processo é contínuo, mas não necessariamente se utiliza o mesmo produto para o ano inteiro, né? Então, acho que tem que ser utilizado e respeitando as categorias, as fisiologias dos animais e o principal, que é qual o objetivo que você quer para aquela propriedade, para aquele lote que você está lidando, né, da fazenda. Eu acho que isso é importante, muita gente só olha o investimento, esquece de fazer a conta num todo, né, e as oportunidades estão aí. Tá certo. Márcio, vou pegar o gancho com o que você falou, né? O processo é contínuo, mas não necessariamente os produtos, a estratégia mesmo ao longo do ano, né? Queria que você falasse um pouquinho, Márcio, nós estamos agora nesse período de transição, do período seco do ano para as águas, né? Brasil Central, região Sudeste, o período de chuvas normalmente retoma agora em setembro, outubro, né? Queria que você falasse um pouquinho dos cuidados com relação à suplementação nesse período de transição da seca para a água e também depois um pouco da importância da suplementação mineral no período chuvoso, né? No período das águas, né? Que muitas vezes, como vocês colocaram aí, o pecuarista acaba deixando um pouco de lado essa questão, ou não tratando como deveria ser tratada, né? Então, queria que fizesse considerações com relação a esses 2 pontos, por favor. Tá, ok, vamos por etapas. Primeiramente, o período de transição, na maioria do país está saindo da seca e indo para a época de águas, começa a ter algumas chuvas, já agora em agosto teve algumas regiões que receberam volumes consideráveis, aí de 120, 140 milímetros, e isso já começa a gerar rebrota de capim, e temos que tomar um certo cuidado, porque esse animal vem sendo suplementado em muitos casos com uma linha de proteicos, e a transição para águas, culturalmente, já é para esse animal voltar para a linha mineral. Então, tem que ter um acompanhamento de lote, acompanhamento de fornecimento de pastagens, qual o suplemento proteico, citando proteico, a situação fica genérica, mas proteico nós temos N tipos de produtos, com N inclusões de proteína e até dos energéticos, e quando nós passamos para o suplemento mineral para as águas, devemos levar em consideração qual lote nós estamos citando. Se é um lote para engorda, você pode usar um suplemento mineral aditivado para promover a engorda, né? Agora, na maioria dos casos, com relação a fazendas de cria, nós vamos ter, nesse período de transição, um ponto de atenção, que é a pré-estação de monta. E essa estação de monta, a pessoa tem que avaliar como é que está o score dos animais, qual o suplemento que vai utilizar, e toda vez que nós falamos em suplementos para cria, temos que levar em consideração os macros minerais, os microminerais. Atualmente, a gente percebe, pelos números do Sindicações 2019, que o brasileiro ainda deixa um pouco de oportunidade escapar quando o assunto é suplementação. De acordo com as informações do Sindicações 2019, a hora que a gente faz uma análise com o rebanho, a gente estaria suplementando um animal a nível normal, com suplementação normal, nada forçada, na casa de 55% do rebanho. Ou seja, particularmente, eu não acredito que nós temos 45% do rebanho brasileiro, vamos dizer, quase 100 milhões de animais sem receber nenhum suplemento, mas isso significa que nós temos animais recebendo suplemento da forma inadequada. E aí vem um aspecto interessante sobre a época da chuva. Época da chuva e suplemento mineral, você tem que melhorar a frequência de salga, você tem que melhorar as instalações para o coxo saleiro, então você tem que requer um pouco de atenção do pecuarista nesse aspecto, né? É aí que a gente enxerga, você fazendo uma suplementação melhor, você vai conseguir otimizar esse ganho de peso nas águas, vai conseguir otimizar o maior número de bezerros desmamados da sua vacada, né? Você vai ter mais prenhezes, consequentemente, você vai ter melhor saúde dessas vacas, maior o número de bezerros nascendo, com consequência, maior bezerro desmamado, que é o que põe dinheiro numa fazenda de cria hoje. Eu acho que é esse o ponto importante para falar sobre águas, atenção ao manejo e a escolha do produto. Obrigado, Márcio. Tem uma pergunta aqui falando um pouquinho a gente colocou a situação do mercado do boi gordo, antes de a gente voltar para a questão da suplementação, e quais são as expectativas para o curto e médio prazo, né? Então, para a gente destacar
o cenário de preços firmes esperados aí agora para setembro, principalmente agora nessa primeira quinzena, né, no qual a demanda, a gente tem um maior escoamento aí na ponta final da cadeia, isso tudo ajuda nessa valorização do boi gordo, um cenário de oferta restrita, né? Um ponto importante, pessoal, e é isso o Confina Brasil mostrou, né, esse atraso, provavelmente, no primeiro giro do confinamento, que tem hoje repercutido também no atraso da saída da boiada, que normalmente chegaria agora em agosto, setembro, deve ficar agora para setembro, primeira e segunda quinzena, né? Então, essa oferta um pouco mais concentrada, provavelmente, na segunda quinzena de setembro, pode, pontualmente, dar uma esfriada no mercado, mas lembrando, nós estamos no período de entre-safra, né? E fora esse momento agora de desdova um pouco maior aí dos animais de primeiro giro, até outubro, novembro, quando chegam aí os animais do segundo giro, a gente tem aí uma lacuna em termos de oferta, e do lado da demanda, tanto o mercado interno como o mercado externo, a gente tem um cenário bastante positivo, né? Então, hoje, os preços, as expectativas são positivas aí com relação ao mercado do boi gordo, no curto e médio prazo, desenhando aí esse cenário até novembro deste ano, mas com a ressalva dessa chegada dos animais aí, provavelmente, nesse primeiro ciclo, primeiro giro de confinamento, que acabou atrasando um pouquinho em função da pandemia, né? Pedro, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Gostaria que você falasse um pouquinho, a gente já tratou aqui, inclusive, junto com a Mosaic, em outras oportunidades, nós falamos de adubação de pastagem, falamos também da parte de suplemento mineral, a importância da qualidade dos produtos, hoje estamos falando do uso do suplemento da bovinocultura, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa complementariedade, pensando nos investimentos na adubação de pastagem e também nos investimentos em suplementação mineral do rebanho. Perfeito, muito obrigado aí pela colocação. Eu só quero voltar um passo atrás na fala do Márcio, onde 45% do rebanho não recebe suplementação, né? E aí a gente, na grande maioria das vezes, nas rodas de conversa, nós enxergamos e debatemos com alguns pecuaristas que dizem, não, eu dou meu suplemento, e dou muito. E aí eu quero trazer um negócio, o muito é diferente da quantidade ideal. Eu dou muito sal, sim, mas é o ideal, está adequado. Tem muita gente que eu conheço, que é pecuarista, que dá sal 40 para vaca de cria. Sal 40 para vaca de cria não se aplica. Ele está dando muito, mas não a quantidade ideal, né? E se pensarmos que a vaca é o início da cadeia da pecuária, a fêmea que vai produzir aquele bezerro que vai virar boi ou vaca lá na frente, essa categoria que a gente deve guardar uma devida atenção. Tá? Essa é a consumidora do fósforo. Tá? E aí, esse consumo de fósforo, já entrando na pergunta da complementariedade, de nada adianta eu ofertar aos animais um suplemento ideal se eu não tiver um pasto ideal para esse animal otimizar o máximo possível daquele suplemento que ele está recebendo. Então, a complementariedade existe, nós temos a linha M-Pasto dentro da Mosaic, que é uma linha totalmente desenhada para atendimento de pastagens, né? Nós temos o colega lá o Fábio Ferrari com a Maristela, o time da Maristela está apto para tirar todas as informações necessárias para quem queira ter acesso a essa complementariedade, né? Então, nós da fonte de fósforo e o time de agrônomos que a gente tem para o M-Pasto se complementam. Por quê? Vamos lá. Foi falado na outra live que é a qualidade do fósforo e tudo mais. E nós sabemos que aquele animal que recebe o suplemento animal adequadamente, ele vai ser alimentado, a biota ruminal dele vai ser alimentada, nós vamos alimentar as bactérias que estão lá dentro do rumen. Essas bactérias bem alimentadas, que a parede celular delas é basicamente fósforo, vão consumir muito mais, ou vão aproveitar muito mais aquela massa de pasto que ela está recebendo. Então, se eu tiver uma boa fertilidade do solo, associada a um bom e adequado suplemento mineral, a relação dos dois é excelente. Então, óbvio
cada pecuarista tem que ver a sua realidade e procurar uma assessoria na sua região que possa lhe fornecer todas essas premissas. Por quê? Porque se a gente for planejar para frente o que nós queremos, nós temos que parar, olhar, sentar e olhar, fazer uma radiografia da nossa propriedade. Eu costumo dizer, nós vamos ao consultório médico nos queixando de algum mal-estar. Ninguém vai no médico para ir. Então, algum mal-estar. Primeira coisa que o médico faz traga os seus exames. Por quê? Porque ele precisa analisar qual é o quadro que está tendo para poder prescrever o medicamento correto. E no nosso meio, deveria ser isso. Deveria ser isso. Nós não fizemos isso porque pode ser que exista um custo caro. Talvez essa palavra custo a gente tenha que desmistificar ela e transformá-la em investimento, né? De nada adianta, esse dia nós estávamos conversando, nada adianta eu ter uma Ferrari luxuosa, maravilhosa, se eu só tenho uma estrada de terra para andar. Ela não vai ter o desempenho esperado de uma Ferrari. Acho que teu áudio está fechado, Rafael. Vamos lá, pessoal. Agora sim. Pedro e Márcio, só vou pedir para quando a gente estiver falando, os demais fecharem o áudio aqui para a gente não ter nenhum ruído, nenhuma interrupção. E chegou aqui uma pergunta do Matheus Leal através do YouTube da Scott Consultoria, né? Eu vou passar para você, Márcio, aqui. Ele pergunta, né? Boa noite, gostaria de saber dos senhores se não existe um excesso de mineralização hoje dos produtos disponíveis no mercado brasileiro. E aí, Márcio, eu passo para você fazer as considerações sobre essa questão aí. Eu acho que a resposta para isso é mais ou menos voltando na analogia aí do médico. Assim como nós temos que analisar uma propriedade, analisar o rebanho que você vai fazer, o objetivo daquele rebanho, nós temos que entender se aquele suplemento que está sendo ofertado é o adequado para o rebanho. Devemos lembrar que análise de suplemento mineral não é só análise de níveis de garantia, porque nós temos fontes diferentes de macro e micro minerais que possuem disponibilidades diferentes para o animal. E com isso, o animal às vezes está escrito lá, produto contém, vamos falar exemplo do fósforo, o produto contém 80 gramas de fósforo. Se esse fósforo não for de qualidade e não tiver uma biodisponibilidade aí na casa de 35%, que é considerado um fósforo bom, ele pode ter um fósforo aí na casa de 50%. Ou seja, você está dando um produto de 80%, que o animal assimila só 40%. Aí, se for este o caso, você fazendo um balanceamento de produto, até consegue fazer a correção. O que ele vai ter no consumo? Esse animal tem que comer muito mais produto para poder obter o mesmo fósforo que ele necessita na dieta. E aí, isso daí vira custo. Porque esse excesso de consumo que talvez ele esteja falando, né, eu dei o exemplo do fósforo, mas pode ser em qualquer outro micro, nós temos as diferentes fontes aí de sulfatos, óxidos, que ocorrem essa biodisponibilidade diferente. Então, tem que avaliar, conversar com o fornecedor, qual que é a fonte que ele usa, e por isso que nós temos N diferentes fórmulas no mercado, né? Eu acho que esse é um cuidado que tem que se tomar. Obrigado, Márcio. Pedro, tem uma pergunta aqui para você, do Renato também, chegou através do Instagram. E aí eu acho que vale a pena até a gente fazer uma introdução. A gente tem visto aí grandes investimentos nos últimos anos, né, desde o ano passado, na realidade, na cria, né? Isso em função da valorização, os preços dos animais de reposição, eles vêm firmes aí desde meados de 2018, né? Então, a gente comentou aqui, chega até 55%, em alguns casos 60%, de alta no preço, na comparação anual, e esses preços vêm subindo, na realidade, desde 2018. Pensando, Pedro, nesse investimento, nessa procura, nesse aumento hoje que a gente tem visto aí da produção de bezerros, né, interesse do pecuarista nessa produção de bezerro, quais são hoje os gargalos, pensando em termos de suplementação mineral, que você enxerga para a cria? E queria que você falasse um pouquinho a gente falou aqui da preocupação com relação à quantidade, o manejo, que você falasse um pouquinho das características, recomendações, pensando na suplementação da vaca de cria. Ótimo. Obrigado, Tomás, né? É o seguinte,
Pensando no momento atual, nós estamos falando de um momento extremamente favorável para a cria, né? Por quê? Porque estamos vendendo animais, a produção delas, os bezerros, estamos vendendo num valor extremamente alto em comparação aos outros anos. Isso faz com que nós o produtor tenha um caixa positivo para fazer os investimentos devidos dentro da sua propriedade. E aí eu pego um pequeno gancho e digo assim, aquele produto que o mercado quer comprar é diferente daquilo que aquele produto entrega para o mercado que quer o resultado. O que eu quero dizer? Normalmente, nós vamos procurar o produto mais barato, esperando um alto resultado. Essa conta, essa equação não fecha, e me faz lembrar uma conversa que nós tivemos em um cliente nosso, aí no estado de São Paulo, onde ele recebeu um cliente, e esse cliente, assim, tu tinha razão, comprei aquele baratinho e não deu nada. Falando sobre qualidade, que o Márcio acabou de comentar aí. A qualidade do fósforo, a gente, normalmente, o pecuarista não mensura a biodisponibilidade. Ele mensura o custo que ele tem pelo suplemento mineral. Então, investimento nesse momento é importante e ele é possível? Sim. E deve continuar porque para termos, volto a falar, para termos o nosso bife de cada dia, o nosso churrasco de fim de semana, a confraternização que todo mundo precisa ter boi pronto. Para ter boi pronto, precisamos ter garrote. Para ter garrote, precisamos ter bezerro. Para ter bezerro, precisamos ter vaca parindo. Essa é a analogia aí. E a linha do tempo do pensamento. Obrigado, Pedro, pelas considerações. Antes, Márcio, de fazer uma pergunta, chegou aqui para a gente também um questionamento, né? E o milho, Rafael, não vai parar mais de subir? Então, só pegando os ganchos aí também, a gente vai dando alguns pitacos aqui sobre o mercado, né? A gente tem hoje na região de Campinas, São Paulo, que é a referência para o cereal, uma cotação próxima de R$ 65 por saca, né? Os preços subiram quase 70% em relação ao mesmo do ano passado, e essa alta aí, ela tem sido sustentada nas exportações aquecidas, né? Desde junho a gente já vem aumentando aí mês a mês o volume embarcado, e a demanda interna, no caso aí do setor de nutrição animal, a gente teve ali um momento ali em março, abril, de incerteza, principalmente aves e suínos, que acabou reduzindo um pouco esse consumo de milho, mas de lá para cá o setor vem demandando bastante milho, e mais recente também, que eu digo aí desde junho, julho, as usinas de etanol também retomando o processamento do milho para a produção de etanol, e isso tem ajudado nessa demanda firme que a gente vê no mercado interno. E o produtor, o agricultor, na realidade, é o vendedor de milho, ele também, diante dos bons resultados, já com boa parte da safra já negociada, ele está com uma intenção de venda menor, né? Então, no curto prazo, esses fatores aí devem seguir como fator de sustentação dos preços do milho. A gente imagina um alívio neste mercado em termos de preço com a chegada da safra norte-americana, né? Então, a partir de meados de setembro, os Estados Unidos começam a colher o milho e, é lógico, devem haver algumas revisões para baixo na produção, mas ainda assim é esperado uma produção boa e maior, aí 15%, 20% maior do que no ano passado, né? Foi uma safra prejudicada pelo clima, né? Então, essa chegada da safra norte-americana pode trazer um alívio para o mercado internacional, e o Brasil, como um grande exportador hoje, essa maior concorrência com o milho norte-americano pode também diminuir essa pressão de baixa aqui do mercado interno. Então, na realidade, o milho, esse ano, junto com o farelo de soja, pesando mais nos custos aí com a alimentação concentrada, né? E para 2020 também a gente chama atenção com um cenário aí de planejamento e estratégia diante da expectativa de demanda firme por esses produtos e que deve manter firmes cotações aí do milho e de farelo de soja em outro patamar, como a gente viu esse ano aqui, né? Márcio, vamos voltar à questão do suplemento mineral. A próxima pergunta aqui, você falou da suplementação, da importância da suplementação mineral nas chuvas, né? Quais são os cuidados para evitar perdas no coxos? Pensando então em termos de perda e desse produto ali durante o período chuvoso. Quais são os principais cuidados em termos de manejo e atenção aí para o pecuarista, Márcio? Bom,
Os cuidados para se evitar perdas, normalmente é uma fazenda, a gente é recomendado fazer um aumento na frequência de salga. O que significa essa palavra? É bonita, né? Mas nada mais é do que pedir para o funcionário passar mais vezes naquele pasto para verificar o sal e colocando sempre volumes menores, só que com mais frequência. O sonho de frequência é você colocar o volume ideal de cada dia, todo dia. Lógico que isso não se adequa na maioria das fazendas, a gente vê que essa dificuldade aumenta quanto maiores os rebanhos e maiores as dimensões de terras, né? As necessidades de retiros nas fazendas. Com relação a rebanho, lotes maiores, nós temos uma propensão a ter parte do lote que não é suplementado, porque existe uma hierarquia em comportamento animal. Os animais que são os líderes mandatórios ali do rebanho encostam no coxo saleiro, consomem o sal e saem para ir beber água. O último animal do lote que vai chegar no coxo, a hora que ele chega, ele já só passa rapidinho. Se o primeiro gasta 10 minutos lambendo o sal, o último passa 1 minuto, 30 segundos e já sai correndo do coxo para ir para a água, porque senão ele vai ficar fora do bando, né, do rebanho. Então, essa é uma característica importante. Dimensionamento de coxos, saleiros, respeitando aí os 5 centímetros no mínimo para suplemento mineral no período das águas. A questão de largura desse coxo é importante, nós temos que respeitar aí o acesso, se for acesso bilateral, tem que caber 2 animais, não adianta você fazer a conta e só cabe um animal engavetando no outro, né, tem que dar um de lado do outro. E uma outra situação o ideal no período das águas, para evitar a umidade, é que esses coxos sejam cobertos, né? Para você evitar a perda do produto. O produto suplemento mineral contém sal branco, né? O sal branco, em contato com água, ele dilui, e muitas vezes o primeiro animal que chega, consome aquela aguinha que fica em cima do coxo, e depois o restante do suplemento fica sem o sal branco, que é o que acaba dando o atrativo para o animal consumir, né? E aí o consumo cai, é o que gera essa defasagem nos números de consumo aí que a gente vê, né? Eu acho que essa é a principal atenção, tipo de coxo utilizado, distância do coxo da aguada, tamanho de lote e frequência de salga. Márcio, uma questão minha aqui, nesse contexto, então, a questão do treinamento do vaqueiro com relação ao processo de ir lá colocar o sal, ele é fundamental, né? Como vocês têm visto isso nos últimos anos, em termos da propriedade, dando um treinamento adequado para que sejam cumpridos esses processos de forma correta, né? A pecuária vem evoluindo, né? Nós costumamos falar aí nas rodas de conversa que essa geração nova que vem assumindo as propriedades já estão entendendo que o funcionário não tem que ser aquele cara só mandado, né? Ele tem que entender o porquê que ele tem que colocar aquele sal mais vezes. Você simplesmente mandar o funcionário ir lá, coloca o sal, e ele não entender, ele chega lá, é para ele colocar um saco de sal, ele joga 3 e fala, na cabeça dele ele fala, bom, se um saco é para uma semana, eu volto daqui nesse passo só daqui 3 semanas. E aí você não sabe o que acontece nesse coxo, né? Então, a gente tem percebendo uma melhora nessa cultura de treinamentos dentro de fazenda, né? Não só no manejo de salga, que é uma peça fundamental para ter ganhos. Quando você pega fazendas, por que isso é importante, a frequência? Vamos dizer que você colocou um suplemento num coxo. Os animais vieram, consumiram aquele suplemento, ficou 2, 3 dias sem suplemento disponível para os animais no coxo. A pessoa errou a quantidade ali pela frequência que eles colocam. A hora que a pessoa vai colocar, você pode ter certeza que se ele colocava, vou citar números fáceis aqui, um saco, se ele colocar 2 sacos, praticamente aqueles animais vão consumir os 2 sacos. E aí pode dar uma impressão naquela informação, acho que, se não me engano, foi Matheus que fez, de que existe a impressão de que os animais são super suplementados. Um erro de salga pode promover autoconsumo. Porque nessa disputa por acesso, o animal vê o coxo vazio, na hora que ele vê o produto, é natural que haverá competição, né? Então, em vez dele dar uma lambida no suplemento, ele vai chegar e vai dar a bocada, né? Vai acabar consumindo muito mais. Esse é um principal ponto de atenção. E nessa linha que o Márcio está comentando, e tu perguntou, Rafael, de como é que está hoje a entrega técnica do produto, vamos chamar assim. Eu vejo que as empresas
quando elas partem para produtos de tecnologia, sal proteinado, sal adensado, proteico energético, que sai da linha branca do 40, 60 e do 80, dos básicos, a necessidade da formação de uma equipe técnica para estar acompanhando a entrega deste produto, deste nobre produto lá no campo, ela tem se intensificado muito. Hoje de manhã eu estava conversando com um dos nossos clientes aqui e justamente tocamos nesse assunto. Ele estava me perguntando o que a gente achava, o que eu achava porque de tecnificar a equipe. Eu digo, é o primeiro passo de tu começar a obter sucesso com linhas que necessitam de uma expertise para a suplementação. Porque, de repente, tu faz uma recomendação, ou o vendedor faz uma recomendação daquele suplemento, e o proprietário não atinge aquele objetivo, que aquele negócio não é o que o mercado quer comprar, e sim o que vai acontecer, tu acaba queimando a tua linha de produto ou a tecnologia. A gente viu isso lá no passado, no cruzamento industrial, que tu botava o pior touro europeu com a pior vaca zebuína e queria que fosse um cruzamento industrial que desse uma carcaça excelente. Queimou a tecnologia. Hoje não, hoje com técnica, com expertise, o tal cruzamento industrial está aí, carnes nobres, carnes marmoreadas, enfim. Então, nós temos que o investimento no treinamento da equipe técnica do fornecedor de suplemento mineral, ela é importantíssima. É importantíssima. O Rafael, tá no mudo. Desculpa, pessoal, mas na empolgação que a gente esquece. Mas vamos lá. Pedro, eu vou continuar com você. Obrigado aí pelas considerações. Márcio também. Pedro, a gente fala bastante da suplementação e necessidade de suplementação do fósforo, até em função da carência do mineral nas pastagens, do solo brasileiro em boa parte das regiões, né? Além do fósforo, qual outra preocupação em termos de suplementação mineral que o pecuarista deve ter? Deixa eu ver se eu entendi. Além do fósforo, qual outro elemento químico que é necessário? Exatamente. Qual que seria outra preocupação em termos de suplementação mineral? A gente fala bastante do fósforo, até por ser talvez o mais carente em termos de solo e pastagem, né? Então, quais seriam outras preocupações em termos de suplementação? Outro elemento aí que seria importante o pecuarista se atentar também nessa questão. Talvez o mais carente, sim, mas também o que envolve o maior valor monetário. A gente sabe que o fósforo, né? Ele participa entre 68%, 72% até 85% do custo do suplemento, na formação do custo. Os outros minerais são tão importantes quanto, porque só o fósforo sozinho não vai fazer nada. Ele tem que ter o cálcio junto, ele tem que ter o potássio junto, ele tem que ter o zinco, o ferro e assim por diante. Então, aquela dieta bem equilibrada, aquele suplemento bem equilibrado com a oferta de pastagem, de pasto, de capim, vai nos dar um resultado adequado. Não tem o mais importante ou menos importante dentro do suplemento mineral. Existe um equilíbrio da dieta, e aí sim o equilíbrio também entre tipos de fosfatos. Nós temos o monocálcico, o bicálcico e o tricálcico. A biodisponibilidade deles, como o Márcio falou, a biodisponibilidade deles está totalmente ligada ao bom desempenho ou o atingimento da meta ideal que o produtor traçou para ele. Não tem o mais indicado, o mais aquele que pesa mais. Tem a adequada fornecimento de suplemento para aquela adequada categoria animal, para aquela adequada época do ano. Obrigado, Pedro. Antes da gente fazer, já estamos caminhando aqui para os 37 minutos, nessa apresentação que deve durar em torno de 40, 45 minutos. Então, eu vou só fazer mais uma colocação aqui a respeito de mercado. Tem mais uma pergunta aqui na linha de suplemento mineral, e depois eu passo para vocês fazerem as considerações finais, e até acho que a gente tem alguns pontos aí que podem servir de base
para a opinião de vocês, que seria o artigo, essa questão aí dessa parcela que não é suplementada, que a gente sabe que não é assim, mas que essa má suplementação, né? Então, só com relação ao mercado, a gente falou do boi, falou do milho, tem um pessoal aqui perguntando também do mercado do leite, né? E a gente fechou ontem, né, dia 31 de agosto, o mercado do leite, fechamento aí dos preços do leite pago ao produtor. Tivemos mais um mês de alta ao produtor, né? Então, depois daquele susto, daquela queda que a gente viu ali em abril, maio, o mercado do leite subiu nos últimos 3 pagamentos e as médias aí de incremento da ordem de 7%, 8%, em algumas regiões subindo até 10%, 12% na comparação mensal, né? Então, mostrando que essa flexibilização também da abertura do comércio, principalmente os bares, lanchonetes, restaurantes, que têm uma participação importante no mercado de lácteos, principalmente no mercado de queijo, ele ajudou no escoamento, né? E toda aquela incerteza que a gente viu ali em março, abril, que gerou talvez até um menor investimento por parte do produtor, repercutiu em uma produção mais baixa, e por mais que os volumes venham subindo aí desde junho, o patamar que a gente tem hoje de captação, ele está aí 1,5%, 3%, dependendo da bacia leiteira, abaixo do que foi ano passado. Então, o mercado acabou se ajustando e nos últimos 3 meses que a gente viu foi uma recuperação, né? Em termos de expectativa, a gente tem agora para setembro, né, o próximo pagamento, que remunera, na realidade, o leite entregue agora em agosto, um cenário de alta nos preços, né? 83% dos laticínios que a Scott Consultoria faz a pesquisa apontam uma alta no preço do leite produtor, e aí, a partir de outubro, já com a safra retomada das chuvas e safra do leite começando, a tendência é que o mercado vai perdendo força gradualmente até a gente atingir um pico de produção lá em dezembro, janeiro, né? Então, mostrando também no leite esse cenário positivo de recuperação nos preços nos últimos pagamentos, né? Depois daquele susto que a gente viu lá em março, abril, no início da pandemia. E agora, Pedro e Márcio, eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade os dois podem fazer as considerações, depois a gente já vai para os finalmente, né? A pergunta é, com relação às questões regionais, a gente sabe que a gente tem diversos biomas, diversas situações, né? De que maneira que as empresas hoje de suplemento minerais, aí no caso a Mosaic, né? Ela vem atuando nesse sentido, né? Tentando entender um pouco as diferenças e de que maneira que ela atua para os diversos biomas, diversos sistemas de produção hoje, que a gente sabe que é bastante variado em um país como o Brasil. Bom, vai aí, Pedro. Então. Pode ir. Tá. Primeiramente, deixar bem claro, né, que nós atendemos as indústrias a nível nacional e América Latina, né, com fosfatos, né. Uma maneira que a Mosaic tem de ajudar essas empresas é um atendimento acaba sendo regionalizado, né. Nós temos, somos em 7 pessoas hoje que atendemos todo o Brasil, com regiões definidas. Para que isso? Isso dá maior proximidade com os clientes e a gente passa a entender a necessidade dele, né? E aí a gente usa todo o know-how da Mosaic, que tem a parte de fertilizantes também, toda a parte de inteligência de mercado e pesquisa, para ajudar esse cliente a desenvolver um segmento, a desenvolver uma demanda. O que a gente percebe, no geral, no mercado de suplementos, são produtos distintos para biomas distintos. Então, os nossos clientes já têm essa atenção, né? O maior exemplo que a gente dá é o desafio de suplementar no Pantanal. Região de grandes áreas e com muitas delas com presença de água salobra, né? Que interfere no consumo de suplementos. Isso daí requer uma atenção. Simplesmente você categoriza a água salobra por água salobra, fica muito fácil, né? Você vai ter uma água numa região com maior quantidade de presença de sódio, e a outra com menor quantidade. Isso daí dá variação no produto, né? Muitas vezes acaba tendo uma personalização de produtos por propriedade, né? Ou por micro-região. As empresas trabalham nessa linha, né? Buscando esse entendimento. Pedro, você quer comentar alguma coisa? Não, essa fala do Márcio, que a gente... Eu que já andei um bom pedaço aí do Brasil com o fosfato, é muito real e verdadeira essa fala do Márcio, que existe uma preocupação muito grande da empresa em entender a necessidade do cliente. Muitas vezes nós temos uma área técnica muito boa, que nos respalda caso a gente tenha uma dúvida que nós não consigamos tirar naquele momento na frente do cliente, que é a Sabrina, que já esteve aí
contigo aí na outra live. A Sabrina nos dá um apoio técnico quando a gente não consegue elucidar de forma rápida e precisa. E por que isso? Nós entendemos que quanto estamos do lado do produtor de suplemento mineral. Para quê? Para que a gente consiga levar o máximo de segurança e assertividade daquele suplemento, daquele produto para aquele tipo de cliente na ponta. Vai desde uma segurança alimentar, que a gente sabe que os fosfatos têm uma origem, da diferenciação de origem desde rochas, né, e rotas de produção, porque no final do dia, quem vai consumir o produto oriundo de uma boa suplementação, de uma boa ração, somos nós e os nossos familiares. Então, a segurança que a Mosaic pretende e quer dar aos seus clientes é desde um acompanhamento técnico até uma segurança alimentar. Muito obrigado, Pedro, Márcio. Para a gente finalizar, eu vou pedir aí que vocês sejam mais breves nessa resposta final. Nós temos em torno de 5 minutos aí antes que termine o nosso tempo, né? Mas acho que a gente pode pegar, Pedro e Márcio, inclusive os números que vocês citaram no início da nossa conversa, que é referente ao número hoje de consumo de suplemento mineral, que inclusive é um artigo que está no site da Mosaic, para quem tiver interesse em dar uma olhada depois, a gente tem lá, com base nos dados hoje de produção de suplementos minerais, e também considerando o rebanho atual, 45,3% abaixo da recomendação, se a gente pegar o volume total e dividir pelo rebanho. Ou, como vocês colocaram, né, 117,2 milhões de cabeças, ou apenas 54,5% do rebanho hoje seria suplementado. Isso é uma simulação, uma estimativa para a gente entender o tamanho do potencial que existe hoje nesse mercado brasileiro, né, para a suplementação. E queria ouvir de vocês, o que isso representa em termos de potencial para o ganho da pecuária. Então, para a gente encerrar as considerações finais de vocês, falando um pouquinho desse potencial de investimento nessa tecnologia, que traz bastante ganho hoje para a pecuária, e diante desses números que a gente tem hoje apresentados aqui durante a transmissão. Ótimo. Fael, é o seguinte, olhando a grandeza dos números, 45% de possibilidade, de potencial de crescimento, nossa senhora, isso aí brilha os olhos de qualquer um. Porém, nós temos que ir para a base, vamos voltar para a base. A gente falou inúmeras vezes aqui na nossa conversa que suplementar de forma adequada aquela categoria animal. Então, todos, nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida, o Márcio não tem dúvida que dos 213 milhões de cabeças, 85%, quase 90% acessa esse suplemento mineral. Acessa. Algum dia ela acessou. Agora, qual é a forma adequada? Exatamente esse número de 55%, que é o número que, no momento bom de valorização, ele está assim. No momento que a arroba está ruim, esse número, com certeza, ele vai chegar nos 50%, 48%. Então, aquela fala de início do processo contínuo de suplementar é o que faz chegar a esse número. Não existe um processo contínuo, infelizmente. Não estou generalizando, mas na grande maioria não existe um processo contínuo de suplementação. Márcio, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Pedro. Nada. Ô, Rafael, eu acho que se a gente for levar em conta esse potencial que nós temos aí de rebanho e de incremento de produção que existe, que nós não estamos obtendo, são duas as conclusões. Primeiro, nos últimos 20 anos aí, a pecuária, acho que cresceu a produtividade na casa de 25% a 30%. Ou seja, você evitou de abrir novas áreas, que é o grande problema que se tem no país hoje. E outra situação, se nós estivermos explorando o máximo do nosso rebanho, existe uma colocação, e eu já vou dar uma posição para isso. Falaria o seguinte, se nós temos números simbólicos, 50 milhões de vacas, se eu sair de uma fertilidade de 60% e for para 80%, vai sobrar bezerro no mercado, vai sobrar boi gordo, a arroba vai reduzir. Por outro lado, a pergunta é, se tivermos uma fertilidade melhor, precisa ter tanta vaca no circuito? Essa é uma questão. Então, tem a possibilidade de você não promover expansão de áreas. Quanto à possibilidade de a produção de carnes,
o mundo está aí conhecendo a carne brasileira, N problemas acontecendo no abastecimento alimentar. O Pedro citou a questão de segurança alimentar, não só na qualidade do alimento, mas o mundo está sentindo a deficiência de quantidade de comida, de proteína animal, que é uma proteína de qualidade excelente. Então, assim, o cenário para o Brasil para os próximos 2 a 3 anos é de incremento de demanda. Você comentou aí, nós estamos passando por um cenário extremamente crítico de pandemia, o valor da arroba do boi não cai. Ou seja, o consumo interno ainda se mantém e temos a exportação aí ampliando, que sinaliza mais 2 a 3 anos aí de forte demanda de produção, né? Aí quando fala produção, é bovina, suína e aves, né? Que acabam indo para fora. Então eu acho que é o seguinte, olhando esse número, temos oportunidades de incremento, cada um acho que deve olhar para dentro da sua fazenda, fazer uma planilhinha simples, quando é que eu estou colocando sal, como é que está o consumo, para poder responder a pergunta, estou suplementando pouco ou estou suplementando na medida certa? Na medida certa, o resultado que eu estou tendo é o que eu queria ter? Ou vale a pena investir um pouco mais em suplemento, ou treinar melhor o funcionário para corrigir o consumo? Eu acho que essa é a consideração que a gente deve levar. Muito obrigado, Márcio, pelas suas considerações, Pedro também pela participação, pelas respostas aí. Estamos chegando ao fim dessa transmissão. Queria agradecer a Mosaic, em nome do Pedro, do Márcio, pela disponibilidade, pelas informações aí, dicas passadas aqui. Foi um prazer conversar com vocês, né? Todas as informações aí passadas estarão disponíveis aqui no Instagram pelo período de 24 horas, então quem quiser voltar um pouquinho, algum assunto que foi conversado aqui, fique à vontade, esse material estará disponível. Pedro, Márcio, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, a Mosaic aí pela parceria, e vamos encerrando por aqui. Desejo a todos uma boa noite e nos encontramos aí numa próxima oportunidade, pessoal. Obrigado, Pedro, Márcio, mais uma vez, e até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado, um abraço, boa noite.